Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu vou conversar com o professor Davidson Malaco Ferreira. Ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Constitucional do Trabalho, tendo como aula número 1, Introdução ao Direito do Trabalho, a aula 2, Fontes Evolutivas do Direito do Trabalho, a aula de número 3, Direito do Trabalho no Brasil, a quarta aula, Direito do Trabalho e Atual Constituição de 1988 e a quinta aula, Direito do Trabalho na Atualidade. Professor Davidson, que é advogado e mestre em Direito e, como eu disse, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Professor Davidson, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Saber Direito. Bom, inicialmente, vamos falar desses pouco mais de 500 anos em que nós saímos de um sistema, em que havia ainda a escravidão, e aí por algumas características, não eram todos, bem da verdade, mas hoje nós temos uma outra realidade. Queria que você comentasse justamente essa nossa evolução no que tange ao direito do trabalho. Pois bem, eu queria primeiro registrar a minha satisfação de poder estar aqui presente com vocês nesse programa que já é uma referência realmente para o mundo acadêmico e que contribui definitivamente para o dia a dia dos estudantes e nós profissionais também do direito. É verdade, nós passamos realmente por uma premissa do labor livre, onde o homem deixa de ser objeto e passa a ser sujeito de direitos. Mas é claro que a gente tem que registrar que, na verdade, existe hoje uma outra forma de dominação, que é o domínio econômico, Por isso que nas aulas a gente aborda tanto a característica da subordinação como marca principal da existência do direito do trabalho. Mas não há dúvida que o fato de passarmos da época da escravidão, do trabalho servil, para a premissa do labor livre foi um grande avanço e maior avanço ainda foi a construção de uma legislação trabalhista. E para finalizar essa grande marca de avanço, a própria constitucionalização desses direitos do trabalho, levando a estuário constitucional todas essas garantias. O desafio que coloco aqui sempre em voga é a efetividade desses direitos. Nós temos uma legislação trabalhista extremamente bem construída, extremamente fortalecida em instituições democráticas. Agora, o nosso grande desafio realmente é a efetividade, a eficácia desses direitos fundamentais, por isso o tema das nossas aulas. Aliás, se eu voltar ainda um pouquinho nesse contexto histórico, nós tivemos aqui no Brasil um avanço a partir da Revolução Industrial ou não? A coisa já vinha se construindo de uma forma positiva para os trabalhadores? Na verdade, a Revolução Industrial foi o grande marco que propiciou o surgimento do direito do trabalho, porque a partir da Revolução Industrial que se criou o sistema capitalista. E aí o sistema capitalista é que trouxe essa divisão de classes sociais, De um lado, o proletariado, hoje chamado trabalhadores operários, e de outros detentores do meio de produção, que são os empresários capitalistas. E dentro dessa perspectiva é que o direito do trabalho começou a se construir. É verdade também que o direito do trabalho no Brasil ele foi construído de uma maneira muito tardia. Nós demoramos demais a construir um direito do trabalho. Se visualizarmos nas aulas anteriores, a gente pode perceber que o direito do trabalho brasileiro ele demorou cerca de mais de 70 anos para ser construído de uma maneira democrática, se compararmos com a evolução do direito do trabalho nos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Mas estamos em constante evolução, acho que essa que é a palavra-chave. Nesse período, o senhor acredita que aí houve... tinha alguns modelos que eram importados? Bom, nós realmente importamos um modelo, infelizmente, autoritário corporativista. Todos sabemos que o modelo trabalhista de Getúlio Vargas foi um modelo construído da Carta del Lavoro italiana, que foi promulgada por Mussolini. Então, ela foi calcada realmente em institutos corporativistas, autoritários, e nós vivemos esse desafio de nos desprender desses institutos autoritários corporativistas. A Constituição foi realmente o grande marco, digamos que foi ela o grande desafiador dessas instituições autoritárias corporativistas. E nós, pouco a pouco, estamos realmente afastando essas instituições, como, por exemplo, a representação classista na Justiça do Trabalho, que era uma representação
visualizada na Justiça do Trabalho no início de sua construção, em 1939, e a emenda constitucional número 24 de 99 extirpou essa representação classista. Então a gente percebe realmente que dentro de uma linha evolutiva nós estamos nos desprendendo dessas formas autoritárias corporativistas que foram então construídas nessa época, né, até mesmo em comparação e copiando modelos da Europa Ocidental, mas copiando aquele modelo que foi um modelo populista, né, na época, mas um modelo que cerceava direitos fundamentais, né? Agora, bem ou mal, a CLT trouxe assim, avanços positivos, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a CLT ela veio numa época necessária, né? Na verdade, a legislação trabalhista já existia, mas em normas esparsas, e depois nós fizemos uma codificação, né? Na verdade, é um código, mas nós chamamos de consolidação porque foi a juntada, né, desses instrumentos normativos esparsos. Mas, sem dúvida nenhuma, a CLT, que hoje, né, 1º de maio, faz 70 anos, ela merece aplausos e com grandes marcas de avanço democrático. Pois é, muito se fala às vezes nessas possíveis alterações na lei trabalhista. Elas são tão fáceis assim de mudar, de alterar? Na verdade... Outros já falam, não, é uma cláusula pétrea, isso aí não mexe. Na verdade, o que o direito do trabalho se propõe, e é importante que se entenda isso, porque a natureza do direito do trabalho é essa, é permitir que haja realmente um avanço em normatização e não um retrocesso daquilo que foi estabelecido como um patamar mínimo, né? Os autores de grandes obras gostam de falar essa palavra, que nós vivemos hoje no direito do trabalho um patamar mínimo civilizatório. Quer dizer, isso é o mínimo que o todo trabalhador tem que ter para que haja uma existência digna, que é um dos postulados, inclusive, da República Federativa do Brasil. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor Davidson Malaco Ferreira, ele que é professor de Direito do Trabalho. Ao longo da semana ministrou o curso Direito Constitucional do Trabalho. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Davidson Malaco Ferreira, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Constitucional do Trabalho. Professor Davidson, que é também advogado e mestre em Direito do Trabalho. Professor Davidson, lá no primeiro bloco você tinha comentado sobre essa efetividade da Justiça do Trabalho. Agora, ou seja, quis dizer, lei temos, mas o que você quis dizer? Que está faltando esse cumprimento ou digamos, com uma efetividade, assim, um trabalho maior, um esforço maior da própria Justiça do Trabalho? Ou aí me permita incluir talvez até o executivo nisso, que é o Ministério do Trabalho? Bom, eu acho que é uma conjunção de todos esses fatores que você disse. Na verdade, a Justiça do Trabalho tem cumprido seu papel com todos os louros possíveis, porque a Justiça do Trabalho realmente ela dá ao trabalhador uma prestação jurisdicional célere. Então, em sua maioria, todos os tribunais... Se não me engano, a mais célere é exatamente, né? O TRT Mineiro, onde atuo, né, de forma mais cotidiana, é um dos tribunais, eu acho que realmente o tribunal que presta tutela jurisdicional mais célere, atendendo um dos princípios, né, uma das garantias hoje fundamentais, que é o tempo razoável do processo. Acho que isso seria um dos caminhos para evitar que o descumprimento possa valer a pena, né? Ou seja, se o empregador entender que o descumprimento vale a pena porque a Justiça do Trabalho ela vem à prestação jurisdicional tardia, isso vai realmente incentivar ainda mais o descomprometimento da legislação trabalhista. Acho também que um fator importante é a complexidade do direito do trabalho com relação à sua burocracia, né? Repito, a CLT é de 1943. Apesar da Constituição ter trilhado um caminho para essa efetividade, eu acho que as mudanças na legislação trabalhista com relação a certos conteúdos burocráticos, elas devem realmente acontecer e aí, portanto, o papel do legislador e o papel também do executivo em propor esses projetos de lei com relação a isso. Lá do outro, acho que o cumprimento espontâneo das obrigações trabalhistas deveria ser a regra, né? E, infelizmente, o que se tem percebido na Justiça do Trabalho com um grande número de demandas é que não se estabelece tanto assim como regra o cumprimento espontâneo das obrigações trabalhistas. Agora seria por quê? Bom,
Uma por falta de conhecimento, né? Pode ser por falta de conhecimento de microempresários, pequenos empresários, que na verdade é a grande maioria dos trabalhadores, né? E por essa legislação também trabalhista um pouco mais complexa. E aí, só complementando a palavra anterior, acho que ainda há falhas com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Então, acho que por esse descumprimento tão reiterado, hoje o Ministério do Trabalho não tem condições, e aí condições humanas mesmo, por falta de pessoal, de atender esses conclamos e essa necessidade de uma fiscalização um pouco mais próxima, né? Ou seja, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? O descumprimento da legislação trabalhista não pode valer a pena. E, para complementar e para concluir esse raciocínio, a questão de que o cumprimento de uma obrigação trabalhista e a distribuição de renda feita pelo direito do trabalho é bom para o empregador, né? Porque o empregado com garantia trabalhista, o empregado com salários condignos, né? E dignos à existência em sociedade capitalista, ela reverte para o próprio sistema, né? Então, aquele que tem o direito trabalhista garantido, ele consegue usar no próprio sistema capitalista, no próprio mercado de consumo, aquilo que ganhou através do direito do trabalho. Ao contrário de, talvez, me diga o que você pensa sobre essa questão da informalidade. Ela não seria gerada, então, por esse conjunto de fatores? Exatamente, né? A informalidade é um outro grande desafio hoje do direito do trabalho, para essa eficácia, né, dos direitos fundamentais. Eu vou trazer um dado aqui para vocês. Hoje nós temos aí mais de 85 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, mas esses números são alarmantes. Cerca de 30% a 35% desses trabalhadores têm carteira de trabalho assinada, ou seja, têm efetividade dos direitos fundamentais trabalhistas. Então, nós temos aí cerca de mais de 40% ou 50% da população economicamente ativa no mercado informal. Ou seja, ele não está nem incluído, como deveria estar na legislação trabalhista, mas também não está excluído porque ele, de certo modo, recebe, né, parcelas de subsistência, remuneração, mas não tem a garantia que o direito do trabalho impõe, não só para o direito do trabalho, mas, por exemplo, o sistema previdenciário, né? Ele vai ter garantia de um afastamento previdenciário, um auxílio-doença, um auxílio acidentário, a aposentadoria, que direito do trabalho e direito previdenciário andam muito juntos, né? Então, acho que esse realmente é mais um desafio aí que temos, né? E no caso, o que você acha que contribui para isso? Essa falta de conhecimento ou a burocracia mesmo das leis trabalhistas que acabam gerando isso? Ou é uma comodidade, vamos daqui, vamos dali? Um pouco de cada, né? Então, quer dizer, tem um pouco dessa comodidade mesmo de saber que, por vezes, a legislação trabalhista descumprida ela não remete a uma condenação, porque nem todo trabalhador vai à Justiça do Trabalho, né? Tem a questão da prescrição trabalhista também, que é bom que seja enfatizada. A prescrição trabalhista é de 5 anos, né? Então, se o indivíduo trabalhou 10 anos com a infração trabalhista, ele só vai poder requerer, se ajuizar rapidamente a ação, os 5 últimos anos trabalhados, né? Então, acho que a burocracia também é uma das marcas que, às vezes, afasta o cumprimento espontâneo da obrigação. Enfim, é um pitaco de cada um desses argumentos, né? Porque, na verdade, talvez o empregador que ele contrata nessa informalidade também, ele acaba, talvez, evitando um problema agora, mas construindo um futuro, né? É o famoso passivo trabalhista, né? Que é muito perigoso para as empresas. Por isso que hoje as empresas vêm realmente investindo muito na área trabalhista com relação à diminuição cada vez maior do passivo, trabalhando na prevenção e não no litígio, né? No litígio nós sabemos que a Justiça do Trabalho faz o seu papel, mas eu acho que a prevenção realmente continua sendo o melhor caminho, né? E o cumprimento espontâneo dessas obrigações. Ser empregador tem que ter estrutura de empregador, né? Muitas vezes os empregadores não têm condições de serem empregadores e não poderia o empregado pagar esse preço pela falta de estrutural deste empregador. Professor Davidson, é comum nós ouvirmos que a Justiça do Trabalho ela está sempre do lado do trabalhador, né? A classe empresarial, por exemplo, rotula dessa forma. Do seu ponto de vista, é isso mesmo ou não? Na verdade, a Justiça do Trabalho faz o seu papel de cumprir
o que o legislador pôs ali à mesa. Exatamente, né? Nós temos que entender que sistema de proteção, como foi dito nas aulas anteriores, é concessão de prerrogativa de direito, não é dar ao empregado sempre razão em toda e qualquer demanda. A proteção, portanto, significa a prerrogativa de direito, ou seja, a concessão de direitos trabalhistas que devem ser cumpridos. Eu entendo que para o empregador realmente o direito de trabalho ele é nitidamente obrigacional, né? Quer dizer, o empregador ele vê no direito de trabalho apenas o cumprimento de uma obrigação trabalhista. Por isso, às vezes, esse rechaço natural por parte dos empregadores. Bem, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Davidson Malaco Ferreira, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito Constitucional do Trabalho, tendo como aula número 1, Introdução ao Direito do Trabalho, 2, Fontes Evolutivas do Direito do Trabalho, a terceira aula, Direito do Trabalho no Brasil, a quarta, Direito do Trabalho e a atual Constituição de 1988. A quinta e última aula trata justamente do direito do trabalho na atualidade. E é sobre esse ponto que eu gostaria de conversar com o professor Davidson, essa atualidade. Nós temos aí várias formas hoje de abrir um pouco mais, né, de contratação, ou seja, CLT, às vezes um outro contrato, um contrato ali temporário. Há outras formas que o Brasil precisa, por exemplo, importar, e aí por exemplo, o uso da internet hoje, né, tem facilitado bastante alguns trabalhadores sequer saírem de casa em função de seu trabalho. Mas isso precisa de uma ainda regulamentação ou já está pacificado? Bom, não, essa última forma que você comentou, Remar, que é o que nós chamamos de teletrabalho, né, o trabalho à distância. Recentemente, nós tivemos uma modificação no artigo 6º da CLT que passou a haver para colocar realmente para afastar qualquer tipo de dúvida, passou a determinar que esse trabalho é um trabalho subordinado, né? Só que feito longe dos olhos do empregador. Na verdade, quando a gente fala longe dos olhos do empregador, parece-nos que o empregador não tem qualquer tipo de controle. Mas hoje o controle feito por tecnologia é um controle até muito maior do que a presença do empregador, né? Então, por isso que isso está pacificado realmente. O resultado, né? É um controle. Exatamente. Né? O resultado da prestação de serviço já é uma forma de controle. Então, está pacificado que realmente esse trabalho continua sendo um trabalho subordinado. Vejo que temos na atualidade trabalhista alguns pontos que devem ser objeto de grande preocupação e, se me permite, Remar, eu queria citar um que é a terceirização trabalhista, né? Eu acho que hoje um dos desafios maiores do direito do trabalho é a regulação da terceirização trabalhista, que hoje se encontra, entre aspas, né, regulada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O papel da súmula é muito importante, mas, digamos, na separação de poderes, o legislador, né, o poder legiferante que deveria ter e deverá ter, ainda não fez a conduta, né, e ao propósito de conduzir essa normatização. Então, existem formas realmente que estão sendo transformadas, estão transformando o mundo do trabalho e que devem um melhor, né, pelo menos uma melhor visibilidade por parte do legislador e do aplicador da lei. Não estamos aqui, claro, forçando ou enfatizando as tendências de fraude à legislação trabalhista. Essas devem ser prontamente rechaçadas, né? Como é o caso da pejotização, né? A contratação de pessoa jurídica ao invés da pessoa física para afastar a relação de emprego. Muito se diz também, e é um grande tema de estudo para os telespectadores, da chamada CLT Flex, né? Que é uma nova roupagem da CLT, uma CLT mais flexibilizada, menos rígida e menos protetiva, né? Então, acho que esses são alguns dos desafios também da atualidade do direito do trabalho. Vem inclusive a PEC, por exemplo, das domésticas, né, vem atualizando esse sistema. Né? A PEC das domésticas foi, na verdade, o grande encontro aí dos direitos fundamentais a esse trabalhador ou a essa trabalhadora que realmente é uma trabalhadora, um trabalhador que merece, sim, o respaldo e a isonomia de direitos. Então, a Emenda Constitucional 72, agora recentemente promulgada, ela realmente trouxe essa isonomia que, na verdade, já era um caminho já traçado pelo direito do trabalho. Bem, vamos falar aqui de literatura.
Maurício Godinho Delgado, Curso de Direito do Trabalho, é uma das obras que você traz aqui para indicar aquele que tem interesse em conhecer mais a legislação trabalhista. Queria que você comentasse. Bom, esse livro para mim e para grande parte hoje dos estudiosos do direito do trabalho, é o livro que inicia realmente os estudos e já com uma profundidade adequada tanto para o profissional, para aquele que está graduando em direito, quanto para aquele também que vai iniciar os seus estudos com relação ao direito do trabalho. É um curso completo que traz o direito individual e o direito coletivo do trabalho, né, material, né, não é, aqui só se trata de questões materiais e não de questão processual, mas realmente é um livro de referência nacional e internacional, e o professor Maurício Godinho Delgado, ele é ministro, né, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, e em que todos os outros ministros também o têm como uma referência, né, acadêmica e doutrinária muito significativa. Aqui nós temos CLT organizada. Bom, essa CLT organizada da editora LTR, e lembrando que a editora LTR é realmente aquela especializada na legislação trabalhista, essa é a última edição dessa CLT comentada e organizada por alguns autores também na área trabalhista, e eu quis trazer aqui ao programa porque realmente é uma CLT completa e é uma CLT que traz toda a legislação extravagante e complementar. Então, realmente é um bom livro e uma boa tradução realmente da legislação trabalhista. Mais alguma obra que você destacaria? Bom, eu poderia destacar também mais duas obras. A primeira, a da professora Alice Monteiro de Barros, que é desembargadora do TRT Mineiro, Curso de Direito do Trabalho, também editado pela LTR. É um livro de muita informação, de casos, né, de cases aí, bastante significativos da área trabalhista, e esse é realmente uma boa indicação. E o outro da professora Vólia Bonfim, né, que já até ministrou também aulas aqui no Saber Direito. É um livro também de muita densidade, um livro novo e extremamente atualizado, né? Dentre tantas obras, eu acho que essas são aqui que se mais destacam. E apenas uma última, o livro que é um assunto da moda também, que é o livro de flexibilização trabalhista do professor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, que hoje realmente é o livro de referência nacional nesse tema que é tão instigante, que foi falado também nas nossas aulas anteriores. Bem, eu tive a satisfação de conversar hoje aqui no Saber Direito Debate com o professor Davidson Malaco Ferreira, ele que é advogado e professor, ao longo da semana ministrou o curso Direito Constitucional do Trabalho no Saber Direito. Lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.